Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar neste domingo. Domingo tão importante para a história do nosso país, é dia de eleições. Eu não sei se tu vais me acompanhar nesse domingo ou se tu vais me acompanhar ao longo da semana, se vais assistir essa mensagem ao longo da semana ou hoje, não sei. Mas o meu desejo é que, independente de qualquer coisa, independente das situações que nós vivermos no dia de hoje, a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. Que Deus abençoe e guarde a ti. No domingo que se inicia, ou melhor, neste domingo que inicia o mês de outubro, nós queremos conversar um pouco sobre igreja. Queremos conversar um pouco sobre comunidade. Outubro é assim conhecido entre os luteranos como o mês da Reforma, e nós não queremos falar da Reforma, não queremos falar da história, nós queremos falar sobre igreja. Afinal, o movimento protestante, o movimento da Reforma protestante, como é chamado, foi um movimento que tinha como propósito conversar sobre comunidade, conversar sobre a igreja, conversar sobre essa instituição que há 2000 anos tem feito parte da história de gerações. Há 2000 anos a igreja tem feito parte da história de gerações, de culturas. A igreja tem sido, através dos mosteiros ao longo dos séculos, tem sido lugar de produção de conhecimento, produção científica. A igreja tem sido esse alicerce da cultura ocidental, também da cultura oriental em determinados lugares, através da igreja ortodoxa. Mas a igreja, nesses 2000 anos de existência, tem sido um baluarte no qual a humanidade tem conseguido encontrar alicerces para a sua caminhada. Então a igreja ela tem a sua história nas gerações, nas vidas das pessoas, nas culturas. A cultura ocidental, pelo menos, ela é fortemente impregnada da presença da igreja. Basta olharmos as catedrais, as igrejas, as localizações das igrejas, a arquitetura das igrejas, tudo isso marca a cultura de um determinado lugar, de um determinado povo. Mas também há que se dizer que a igreja foi cenário de escândalos dos mais variados. A gente não pode só olhar as coisas bonitas da igreja, a gente não pode só olhar as coisas bonitas da instituição chamada igreja. A gente também precisa reconhecer que, em nome de Deus, a igreja legitimou barbáries. Em nome de Deus, a igreja permitiu com que se fizessem coisas absurdas, que Jesus nunca aceitaria. A igreja carrega esses dois lados, o lado glorioso de ser presença marcante na cultura, na história, nas gerações, na ciência, mas também ela carrega essa marca que a gente não pode ignorar, de ser fonte de escândalo, de ser fonte de barbárie, de ajudar ou de permitir, ou melhor, de não se posicionar em momentos na história em que ela precisava ter firmado o pé e dito não. Recentemente, a Segunda Guerra Mundial, que teve o aval da igreja, a barbárie da escravidão no Brasil, 350 anos de escravidão no Brasil, com a legitimação da igreja, a barbárie das cruzadas, uma história mais antiga um pouco, mas em nome de Deus, através da igreja, se fez muita barbárie. E essa é a nossa história, essa é a nossa... Esse faz parte da nossa caminhada enquanto igreja cristã no mundo. E mais recentemente nós temos vivido um outro fenômeno chamado desigrejamento. Desigrejamento.
As pessoas estão se desigrejando, as pessoas estão querendo distância da igreja, as pessoas estão querendo não mais ir à igreja, as pessoas estão querendo não mais frequentar, pertencer a uma igreja cristã. As pessoas estão querendo distância de tudo que tenha cheiro de igreja. Porém, as pessoas não estão distantes de formas de espiritualidade. As pessoas estão sedentas por religião. As pessoas estão sedentas por algo que faça a vida valer a pena, mas quando o assunto é a igreja, eu quero distância. Por que esse fenômeno do desigrejamento? Nesta série de mensagens no mês de outubro, nós queremos conversar sobre bons motivos para não ir à igreja. Bons motivos para não ir à igreja. Tem uma lista de bons motivos para não ir à igreja. E nessa manhã nós queremos então conversar sobre o primeiro desses motivos. O primeiro desses motivos que nós temos é em Gálatas, o capítulo 2, os versículos 11 a 15. Gálatas, capítulo 2, os versículos 11 a 15, que eu leio na nova versão transformadora da Sagrada Escritura, que diz assim: Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: Se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Esse texto de Gálatas, o capítulo 2, os versículos 11 a 15, nos mostram o apóstolo Paulo falando sobre uma situação que ele vivenciou em Antioquia. Pedro vem de dentro de um berço judaico, de um berço israelita. Ele traz em si toda a carga, a bagagem da espiritualidade, da bagagem da espiritualidade judaica. Ele era um judeu que chegou à fé por meio de Jesus, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens e não somente pescador de peixes. E ele caminha com Cristo, ele tem um encontro com Cristo, ele nega a Cristo, ele é reabilitado por Cristo. Lá em João 21 a gente lê essa história. Ele é chamado de novo por Cristo a apacentar as ovelhas do Senhor. E assim como ele nega 3 vezes, ele é chamado ou ele é levado 3 vezes a confessar Jesus como seu Senhor, dizendo que o ama. E lá pelas tantas, o apóstolo Pedro, que teve um encontro com as boas novas, um encontro com o Evangelho, um encontro com a boa nova de Jesus, de que o ser humano é liberto de toda forma de religiosidade, ele é liberto de toda imposição de qualquer religião, ele é liberto de toda e qualquer lei, ele é liberto para uma vida nova a partir do Evangelho de Cristo. Lá pelas tantas, ele perdeu o que havia acontecido. Ele perdeu essa experiência, ele perdeu Cristo de vista. Ele perdeu Cristo de vista e ele volta para as origens. E a encrenca entre Paulo e Pedro tem a ver com o fato de que Pedro, nas suas andanças, ele estava se comportando como um crente em Jesus. Mas quando ele encontrou um grupo de judeus, ele começou a defender de novo algumas coisas que estavam distantes daquilo que ele havia entendido que Jesus havia ensinado. Ele havia perdido o Evangelho de vista. E ele se tornara um hipócrita. Por quê? Porque o comportamento dele em alguns grupos era de uma maneira, em outro grupo era de outra maneira. E Paulo, que sempre foi muito assertivo nas suas falas, diz: isso está absolutamente errado.
Paulo que sempre foi muito firme nos seus princípios de fé. Paulo que sempre foi muito firme aos princípios do Evangelho. Ele diz, olha, Pedro, está errado. Por que tu está obrigando algumas pessoas aí a fazerem algumas coisas se tu sabe que não é assim? E isso levou, essa hipocrisia de Pedro levou pessoas a um caminho de equívoco. Pedro começou a se comportar de novo como um judeu e não como um cristão liberto. E essa hipocrisia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, fez com que pessoas se afastassem e que isso gerasse um mal-estar na comunidade na Galácia, para quem Paulo escreve esse texto. Na comunidade em Antioquia também, gera um mal-estar, porque os dois principais pregadores do Evangelho, Pedro e Paulo, estão em atrito por conta da hipocrisia. Eles estão em atrito por conta do fingimento, por conta do faz de conta, por conta do não entender qual é verdadeiramente o Evangelho no meio de tudo isso. As relações de Paulo e Pedro estavam estremecidas por conta da hipocrisia. E talvez agora tu estejas perguntando o que é hipocrisia. Uma definição de hipocrisia é fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do grego e significava a representação de teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. É alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Mais tarde é que passou a designar as pessoas que representam e que fingem comportamentos e crenças. É uma definição de hipocrisia. Pedro estava sendo um hipócrita, porque para uns ele falava uma coisa, para outros ele falava outra, com uns ele vivia uma coisa, com outros ele vivia outra. E Paulo ele é muito firme e diz isso está completamente errado. Eu não quero entrar em maiores detalhes por conta das questões de tempo também que nós temos para essa mensagem, mas a hipocrisia começou a fazer mal para a comunidade. E um bom motivo para a gente querer distância da igreja, para a gente não ir à igreja, é a hipocrisia. Um bom motivo para a gente não ir à igreja é a hipocrisia. A hipocrisia é um mal que espanta muitas pessoas do convívio da comunidade, sob a afirmação de que ali não deveria haver hipócritas, de que ali não deveria haver pessoas que fazem de conta, de que ali não deveria haver pessoas que talvez finjam uma espiritualidade ou finjam uma vida que não tem. Tem muita gente que diz, eu não vou na igreja porque ela tem um bando de hipócrita, lá tem um bando de fingido, que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Eu não quero tirar a tua razão, é verdade. Infelizmente, nós temos também pessoas assim. Infelizmente, nós temos pessoas assim na comunidade. Infelizmente, as igrejas estão, eu diria até, abarrotadas às vezes de pessoas assim. Pessoas que não entenderam o Evangelho, que não entenderam o que significa ser de Jesus, que não entenderam o que significa viver como sal e luz no mundo, que não entenderam o que significa ser de Cristo aqui na igreja, fora da igreja, na família, no trabalho, na escola, no clube, na sociedade, enfim, onde a gente estiver. Infelizmente tem. Mas também tem aqueles que vivem verdadeiramente a sua fé. Por isso, um bom motivo para não ir à igreja é a hipocrisia. Agora, quem procura uma igreja livre de hipócritas, uma igreja livre de pessoas que não tenham falhas, vai se frustrar. Sabe por quê? Porque já no tempo de Jesus, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. E alguém que tinha uma plantação de trigo, no meio nasceu o joio, e o joio ele é muito parecido com o trigo, porém ele não carrega, ele não dá cacho, e as raízes do joio, elas se trançam nas raízes do pé de trigo, e quando arrancasse o joio, melhor dizendo, invariavelmente tu arrancava trigo junto. E aí quando Jesus conta essa parábola, Jesus ainda diz,
Mas os empregados disseram: Senhor, quer que nós arranquemos o joio? E o dono da plantação diz: não arranca o joio, porque arrancando o joio, tu vais também arrancar trigo junto. E além do joio que não produz, nós vamos perder trigo que produz fruto. Um bom motivo para não ir na igreja é a hipocrisia de algumas pessoas que frequentam a igreja. Mas nós não podemos esquecer que quando nós buscamos uma igreja perfeita, nós vamos nos frustrar. Porque todas as comunidades, seja luterana, seja católica, seja Assembleia de Deus, seja adventista, seja batista, seja presbiteriana, seja congregacional, seja qualquer outra denominação cristã que tivermos, nós teremos que aprender a viver com joio e com trigo. Nós teremos que aprender a viver com aqueles que vivem verdadeiramente a fé em Jesus, de maneira enraizada, de maneira íntegra, de maneira completa, de maneira bonita e autêntica, mas também teremos que viver com aqueles que fazem de conta. Isso não quer dizer que nós não devamos alertá-los e dizer: olha, quem sabe precisa mudar de caminhos, quem sabe precisa mudar as direções da vida, mas nós não temos o direito de arrancar o joio. Nós não temos o direito de expulsar hipócritas, nós não temos o direito de meter o dedo no nariz e dizer: hipócrita, hipócrita. Mas Paulo fez, pastor, Paulo fez isso. Sim, Paulo fez. Mas Paulo fez dizendo que ele admoestou, dizendo que ele precisou abertamente opor-se a Pedro. E esse opor significa chamar as pessoas de volta ao Evangelho. E aqui nós aprendemos com Paulo qual é a estratégia. Paulo, vendo a hipocrisia de Pedro, ele diz: olha, Pedro, tu te desviou, cara, tu te desviou de Jesus, tu te desviou do Evangelho, tu te desviou da salvação, tu te desviou daquele que nos libertou de toda forma de lei, de toda forma de imposição, de toda forma de legalismo, tu te desviou. E a hipocrisia, ela entra na vida do ser humano lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3. Quando o ser humano resolve desobedecer a Deus, quando o ser humano resolve desobedecer ao Criador, a hipocrisia entra na história da humanidade. Quando Deus pergunta: mas quem é que fez vocês verem que vocês estavam nus? O Adão joga a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na serpente. E na verdade eles não reconhecem que também eles erraram, Queridos, lá a história da humanidade desanda e a hipocrisia passa a fazer parte da vida humana. E a gente, muitas vezes, tem duas faces, tem duas condutas, tem duas aparências, tem dois jeitos de ser. Mas a cura para a hipocrisia, o apóstolo Paulo nos dá aqui no texto de Gálatas, quando ele diz: Pedro, diante de ti eu quero te dizer que tu é judeu, mas que tu encontrou a Cristo. Quando nós perdemos o Evangelho de vista, quando nós perdemos Jesus de vista, quando nós esquecemos de Cristo, quando nós esquecemos da mensagem de Jesus, nós nos tornamos hipócritas. E o que é o Evangelho? Essa é uma pergunta interessante. O Evangelho é a certeza de que nós somos amados, salvos, agraciados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. O Evangelho é a certeza da salvação em Cristo. E a certeza de que com a salvação que é me dada em Cristo, eu não vou me tornar perfeito, mas eu vou ser um imitador de Cristo. Eu vou ser alguém que tenta fazer o caminho da vida com Jesus, do jeito de Jesus, atrás de Jesus. Essa frase não é minha, essa frase eu tenho ouvido com constância de um pregador que eu ouço bastante. Seguir Jesus
é seguir Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, atrás de Jesus. Evangelho é isso, é imitar o Mestre, é imitar Jesus. E quando a gente perde Jesus de vista, a gente se torna hipócrita. E aí, nós precisamos fazer uma pergunta: será que nós em alguns momentos também não estamos sendo o hipócrita da vida do outro? Será que nós não estamos sendo em alguns momentos também aquele que vive duas vidas sem se dar conta disso? Jesus, ele tinha um filtro muito aguçado para a hipocrisia. E a gente vê isso em João capítulo 4, quando ele está lá no poço de Jacó. E a mulher vem pedir água, vem tirar água, ele pede água, acontece um diálogo e Jesus desmascara aquela mulher. Jesus desmascara aquela mulher. Ele desmascara e ele diz: olha, isso tu disseste com verdade. Tu tirou a máscara, tu não tem marido, tu já teve 5. Esse que tu agora tem não é teu marido, tu tirou a máscara. Era uma mulher que carregava uma máscara. Em João capítulo 8, Jesus desmascara não uma mulher, mas Jesus desmascara uma multidão de homens furiosos, dispostos a apedrejar uma mulher. E Jesus diz: olha, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. E aí, no fim das contas, todos vão embora, sobra Jesus e a mulher. E Jesus diz: vai, não peques mais. Jesus desmascara o ser humano. Jesus tira a nossa máscara. Jesus mostra quem nós somos. Eu, tu, qualquer um é pecador. E se nós perdermos o Evangelho, se nós perdermos Jesus de vista, nós nos tornaremos também hipócritas. Podemos ser extremamente religiosos. No início desse ano, nós começamos o nosso ano conversando sobre a diferença entre o religioso e o discípulo. Facilmente, se a gente perde Jesus de vista, nós nos tornamos religiosos, e religiosos são, via de regra, hipócritas. Porque vem, participa da igreja, participa da comunidade, mas lá fora, bom, tudo que ouviu aqui ficou aqui. Eu entendo perfeitamente quando alguém diz assim: eu não vou na igreja por causa de um bando de hipócritas, mas deixa eu te dizer, querido, que faz parte da caminhada de fé encontrar hipócritas pelo caminho. Mas quando eu falo isso, eu não falo isso em tom de julgamento. Eu, quando estou aqui no púlpito domingo de manhã, eu não consigo e não posso e não tenho o atrevimento, e Deus jamais me dará essa autoridade de dizer: aqui é um hipócrita, aqui é um discípulo, aqui é um hipócrita, aqui é um discípulo. Não. Quem vai arrancar o joio não sou eu. Quem vai arrancar o joio é Jesus. Mas eu oro a Deus para que eu não seja o hipócrita da vida do outro. Para que eu não seja aquele que usa a máscara. E quando as pessoas veem a verdadeira face, dizem: não é assim. Um bom motivo para não ir na igreja é a hipocrisia. E o perigo disso é que talvez eu seja o hipócrita da vida do outro. E assim como o Evangelho é atraente, assim também a hipocrisia infecta pessoas ao nosso redor. No início da nossa mensagem, da nossa reflexão, eu usei 2 símbolos, um de atenção, de alerta, e o outro símbolo radioativo. A radioatividade, ela vai infectando pessoas sem que a gente perceba. Simplesmente entrou em contato e vai infectando. Assim também o Evangelho infecta. Quem verdadeiramente vive a fé em Jesus, ele contagia, ele passa adiante, ele encanta os outros. Mas quem vive da hipocrisia, ele também contagia, ele repele. O Evangelho de Jesus me chama não à hipocrisia, mas me chama à realidade, assim como o apóstolo Paulo chamou Pedro ao compromisso, dizendo: cara,
que tu está exigindo deles, bicho? O que tu está exigindo deles, meu irmão? O que tu está exigindo? Tu foi liberto por Cristo. Não tem que exigir de ninguém nada. Jesus nos chamou para a liberdade. A hipocrisia de Pedro fez mal para a igreja da Galácia, fez mal para a igreja de Antioquia, fez mal para a relação entre Paulo e Pedro, fez mal. A hipocrisia faz mal também. Por isso, um bom motivo para não ir à igreja é a hipocrisia, mas por outro lado, se tu procuras uma igreja sem hipócritas, deixa eu te dizer que tu vai continuar sem igreja, porque tu vai te frustrar. O ser humano tem na sua essência um negócio chamado pecado. E se Jesus não entrar nessa história e não transformar o ser humano, não mudar essa realidade, facilmente nós também nos tornaremos hipócritas. E uma vez sendo libertos e restaurados por Cristo, precisamos continuar vigilantes para que também não voltemos às nossas velhas práticas, para que não voltemos às nossas velhas práticas que afastam, que infectam, que fazem mal. Pessoas dizem que estão se desigrejando por conta da hipocrisia. Volto a dizer, se tu queres uma igreja perfeita, onde não há problemas, onde não há hipócritas, meu amigo, tu não vai encontrar. Agora, se tu quiser uma igreja onde Jesus pode fazer a diferença e onde Ele vai te ensinar a viver uma vida não de hipocrisia, então seja bem-vindo. A igreja está de portas abertas para ti. Que Deus abençoe e guarde tua vida. Que Deus abençoe e guarde a tua existência. Que Deus abençoe e guarde a ti para que tu tenhas consciência de quem nós somos diante de Deus. Eu oro a Deus todos os dias dizendo, Senhor, não me faz esquecer quem eu sou. Pecador, que precisa da tua graça, que precisa da tua presença, que precisa do teu Espírito Santo, que precisa, Senhor, do teu toque para não ser hipócrita, para não ser um fingido, para não ser alguém que vive no faz de conta. O problema de Pedro era que ele estava vivendo no faz de conta, com os gentios como gentios, com os judeus como judeus. Afinal, quem era Pedro? Quando a gente tem a consciência de quem a gente é, pecador. Primeiro que a gente não vai botar o dedo apontado para o outro, mas a gente vai reconhecer que sem Jesus nós nos tornamos facilmente também hipócritas. A mensagem neste dia, para ti e para mim, é cuidado com a hipocrisia. Porque muitas pessoas usam a hipocrisia que verdadeiramente está presente na vida de muitas pessoas para dizer eu não quero ir para a igreja. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque talvez nós fechemos a porta da salvação para pessoas por conta da hipocrisia. Que Deus abençoe e guarde a tua vida, a tua história e a tua caminhada, agora e sempre. Amém. Nós queremos orar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu nos dás a liberdade de viver uma vida completamente diferente, uma vida transformada pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que nós não precisamos viver com duas faces, mas nós podemos ser quem nós somos na Tua presença. Obrigado que a nossa identidade em Ti é a identidade de pecadores agraciados. Ajuda-nos a viver assim. Senhor, e todo aquele que tem buscado uma igreja perfeita, coloca no coração dele, Senhor, de que isso simplesmente não existe. A igreja, infelizmente, tem joio e tem trigo. Infelizmente, tem pessoas que verdadeiramente te amam, mas infelizmente também tem pessoas que fazem de conta. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que na igreja o mais importante é a Tua presença. Guarda-nos em Tuas mãos
e livra-nos de sermos o hipócrita da vida do outro. No nome de Jesus é que oramos. Amém. A ti um abençoado domingo, abençoada semana, que a paz do Senhor esteja contigo e na semana que vem nós queremos continuar meditando sobre os bons motivos para não ir à igreja. Deus guarde e cuide a ti. Um abraço e até mais. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há